Sejam bem-vindos e vamos mais um estudo bíblico, mais uma dúvida, mais uma questão bíblica. Podemos confiar em todos os livros da Bíblia? Na verdade, não podemos, de modo geral, acreditar em tudo o que vemos ou ouvimos, sem antes consultar a fonte. Para confiar em algo, devemos ir pela fonte primária e não pela boca dos outros. Não é porque disseram que é verdade. Qual é a fonte? Então, se baseando neste raciocínio, qual é a fonte primária da Bíblia? Então vamos, nesse vídeo, raciocinar juntos. Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas esta toda Escritura que ele disse, Paulo também se refere a todos os livros, incluindo os livros apócrifos, ou somente os livros selecionados pelos rabinos no final do terceiro século, que são os livros canônicos que compõem os livros do Novo Testamento? Será se os livros inspirados foram selecionados, será se os livros que os rabinos selecionaram para compor o Novo Testamento são os livros inspirados citados por Paulo, ou ficou algum apócrifo para trás, sendo que tem mais de 100 livros apócrifos? Será? E além de tudo, estes livros que lemos são cópias dos originais. Quem pode provar que certas passagens não houve erro de tradução ou até mesmo tenha sido adulterado pelos tradutores? Quem sabe? É possível? Eu vou apresentar agora algumas razões para acreditarmos na veracidade das Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu fiz uma pesquisa, uma análise aqui, para chegar à conclusão e algumas passagens bíblicas que batem uma com a outra no Velho e Novo Testamento. Então vamos raciocinar juntos para chegarmos à conclusão. O Velho Testamento não precisou passar pelo processo de canonização para saber se é autêntico ou não, pois eles foram citados por Jesus e por alguns apóstolos ou discípulos. Eles têm citação no Novo Testamento. Então podemos dizer que o Velho Testamento foi canonizado por Jesus. O Velho Testamento tem respaldo no Novo e vice-versa. Então o Novo Testamento está em harmonia com o Velho Testamento. Algumas promessas feitas no Velho Testamento se cumpriram no Novo, como a descida do Espírito Santo, por exemplo, que foi prometido em Joel 2, verso 28, e se cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E veja que Pedro confirmou aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes como cumprimento da promessa feita por Joel. Leia lá, eu não vou ler aqui para não tomar tempo. O Velho Testamento merece toda a confiança porque foi citado no Novo, e até mesmo por Jesus. As passagens têm conexão, existem conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Vamos a alguns exemplos. Jesus citou alguns escritos do Velho Testamento. As passagens citadas por ele englobam todo o Velho Testamento. Vamos ver. João 5, versos 46 e 47. Vamos ler. Disse Jesus: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele, Moisés. Mas se não credes nos seus escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Veja que diz no plural, seus escritos, se referindo ao Pentateuco.
os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Então aqui prova a autenticidade do Pentateuco, da lei, dos livros da lei que foram escritos por Moisés. São autênticos e genuínos porque foram citados por Cristo. Cristo os canonizou, foi autenticado por Cristo. Agora vamos ver o que Jesus disse em Lucas 24, 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, veja bem, lei novamente, lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Ele citou a divisão bíblica. Aqui podemos crer que engloba todo o Velho Testamento, todo. E veja também que Jesus citou o acontecimento de Jonas ter ficado 3 dias no ventre do peixe, Mateus 12, 44, mais um livro citado. Os livros canônicos no Novo Testamento são autênticos. O Novo Testamento é autêntico porque tem respaldo no Velho Testamento. Além de algumas profecias feitas no Velho Testamento ter se cumprido no Novo, como Joel 2, 28, que eu acabei de citar, né, o derramamento do Espírito Santo, o nascimento de Jesus, Isaías 7, 14, onde Isaías profetizou que a Virgem daria à luz a Jesus. E se cumpriu, lá em Mateus 1, verso 22 e 23, foi repetido o que estava escrito no livro de Isaías, provando a autenticidade do livro profético messiânico de Isaías, o profeta messiânico. O livro de Daniel tem continuação no livro de Apocalipse, se referindo ao anticristo ali, por exemplo, tem continuidade ali. Daniel e Apocalipse estão em harmonia, se referindo ao anticristo e ao fim do mundo, né, ao Apocalipse de modo geral. Eles estão em harmonia, se tratando de escatologia, de profecias. Em Atos capítulo 7, Estevão fez várias citações da lei no seu discurso, antes ali de sua morte. Pedro citou os escritos de Paulo, 2 Pedro 3, verso 16, vamos ler. Falando disto, como em todas as suas epístolas, no plural, Pedro disse de todas as epístolas de Paulo no plural, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras, se referindo àquelas que não são de Paulo. Paulo, ele disse no plural, se referindo a todas as escrituras de Paulo, e ele depois citou as outras escrituras no plural, se referindo às outras. Então veja que Pedro disse em todas as suas epístolas, todas no plural, todos os livros escritos por Paulo. E veja mais essa antes de encerrar, o diabo citou o Salmo 91 na tentação de Cristo. O diabo distorceu o Salmo para tentar enganar Jesus. Então o diabo foi o primeiro a distorcer a Bíblia, né? Não é só os falsos profetas que distorcem a Bíblia. O diabo também distorce, né? Eu creio que o diabo foi o primeiro que distorceu a Bíblia, que tentou distorcer os ensinos de Deus lá, enganando Eva através da serpente. Então o diabo sempre enganou. E ele citou o Salmo 91, fora do seu contexto, para tentar enganar a Cristo, que conhecia mais ainda, porque a palavra é de Deus e Jesus é Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Existem muitas citações do Velho Testamento no Novo, né, citados no Novo Testamento. Mas assim já está bom e é suficiente para a compreensão, já dá para compreender, né, que é o que importa, compreendendo é o que importa. Mas se você pesquisar aí no Google, aí, você vai achar muitas citações do Velho Testamento no Novo. Então prova a autenticidade de toda a Bíblia. Ela tem conexão. Toda a Bíblia ela tem conexão. Ela foi escrita no período de 1500 anos por cerca de 40 pessoas diferentes
culturas e épocas diferentes, por pessoas diferentes, mas elas têm conexão, né? Elas têm junção de profecias e tudo mais, né? Ela tem uma união ali de escritos, né? Porque o autor é Deus, o autor é um só. Muitos são os escritores, mas o autor é um só, que é Deus. Por isso não há contradição. Pode haver erro de interpretação, né? Ou até erro de tradução. Às vezes o tradutor ali errou alguma palavra ali que ficou difícil até para interpretar, né? Mas no original não pode ter erro, porque quem escreveu foi Deus. E Deus não erra e não se engana. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva se não for inscrito. E até a próxima.